Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, 1 Coríntios 4, 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe de recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível e perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, afeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, pela doação total de si próprios em benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual, que lhe veda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensados a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Que assim seja. Obrigada, Maria. Boa noite a todos, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos também os que estão aqui hoje pela primeira vez. Sintam-se acarinhados aqui no nosso centro de amor e caridade. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, guardar Jesus em nossos corações e receber da espiritualidade amiga bênçãos de paz, de amor e de serenidade. Vamos pedir saúde para cada um de nós, saúde e proteção também para os trabalhadores da casa que hoje não puderam estar presentes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Hoje, para a nossa explanação doutrinária, nós temos a nossa companheira de trabalho e doutrina espírita, a nossa querida Marisete, que ela consiga passar para nós com todo carinho tudo aquilo que ela estudou. Vibremos positivamente. Nádia, que Jesus te abençoe. Obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos.
Que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações. O tema de hoje, nós vamos falar sobre passe e água fluidificada. E quando nós vemos a casa espírita, nós vemos, na maioria das vezes, em busca de alívio para as nossas dores e as nossas angústias. E buscamos no passe a medicação necessária para encontrar aliviar este sofrimento, que às vezes pode ser material ou espiritual. E para que possamos falar a respeito disso, então a gente se questiona: o que é o passe? Como ele acontece? Que benefícios ele pode nos trazer? E para buscar subsídios para este assunto, eu fui até o autor Alírio Cerqueira Filho, no livro Fluidificação, Passe e Água Fluidificada. Fluidoterapia, passes e água fluidificada. Então, segundo o autor Alírio, o que é o passe? Ele diz assim, que o passe é uma doação de energias. E quem atua nesse momento? Os benfeitores espirituais. Então, esta doação de energias, ela é disponibilizada aos que estão necessitados. No livro O Consolador, de Emmanuel, e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, O Consolador é um livro no estilo do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. Então, nesse livro, O Consolador, na questão 98, pergunta-se o seguinte: nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? E eis a resposta. Diz assim Emmanuel: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos, matéria, o sangue, são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos são retirados de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Aqui Emmanuel está comparando o passe a uma transfusão de sangue. Quando o homem debilitado, o ser humano debilitado, necessita de uma energia maior, ele passa por uma transfusão de sangue. E isto é limitado por quê? Porque vem de uma fonte orgânica, de uma fonte humana. E quando o passe, que é a transfusão de energias, que é feita pelo benfeitor espiritual, ele é uma fonte que não tem fim. Por isso coloca-se uma fonte ilimitada. E essas energias vão num nível bem mais profundo, no nível fluídico. Já falamos aqui sobre fluido universal, já falamos sobre fluido vital, né? Então, esse passe vai até essa parte mais profunda, que é o nível fluídico. E, como dissemos anteriormente, são ilimitadas, porque vêm das forças espirituais. Também no livro Segue-me, que também é de Emmanuel, também é psicografado por Chico Xavier, ele diz assim, no capítulo sobre o passe, ele diz o seguinte: o passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas, dentro da qual o companheiro
do bem, cede de si mesmo em benefício de um terceiro. Emmanuel diz então aqui que o passe é psíquico e é físico. Psíquico porque vem dos benfeitores espirituais. Físico porque vem do passista, que é o médium que está ali interagindo junto, né? No livro O Consolador, o Emmanuel se refere às forças que vêm do mundo espiritual, quando ele fala que é ilimitado. São psíquicas e são ilimitadas. Porque é um espírito desencarnado que está doando a sua energia, né? Para que isso aconteça. No livro segue ao contrário. Temos o encarnado junto com o espírito benfeitor doando sua energia. Por isso que se chama fisiopsíquica. Físio, porque é o encarnado, o médium passista, e psíquica, porque é dos espíritos benfeitores. Nas casas espíritas, comumente se usa esta segunda opção, o passe usando a energia fisiopsíquica, quer dizer, o passe sendo transmitido, essa energia transmitida através de um médium, também chamado passista, né? Que se dedicou, que estudou, que está preparado para essa atividade, junto com os benfeitores espirituais. Então, disse anteriormente que esse passe é usual nas casas espíritas, seria o passe individual. A nossa casa, a partir do momento que estamos fazendo gravação das explanações doutrinárias, nós estamos fazendo o passe coletivo. Então, quem trabalha nesse momento do passe coletivo? São as energias dos espíritos benfeitores que vão atuar junto de cada um dos presentes. Então, quando apenas o encarnado, o médium encarnado, também chamado de passista, está atuando, nós vamos dizer que o magnetismo é humano. E quando o fluido vem dos espíritos, o magnetismo é espiritual. Poderíamos simplificar tudo isso, dizer que o passe é a imposição das mãos. Então, o que acontece quando se vai receber o passe através de um médium, de um passista? Ele vai impor as mãos, em geral no coronário. Por que no coronário? Porque é daqui que vai distribuir toda a energia para todo o corpo. E essa energia que vem através do passista e do benfeitor espiritual, porque o passista nunca, o médium, nunca está trabalhando sozinho, ele está sempre amparado pela espiritualidade de luz, pelos amigos benfeitores. Então, através do médium, junto com o benfeitor espiritual, no coronário do paciente, do frequentador da casa, vai receber ali toda essa energia do passe. E essa energia será distribuída por todo o corpo e para o espírito e perispírito. Porque a maioria das vezes as nossas doenças, quando nós buscamos a casa com a intenção de curar algum problema corporal, alguma doença, essa doença se apresenta primeiro no perispírito e depois ela vai apresentar-se na nossa matéria, no nosso corpo. Então, o passe, ele é no momento dessa energia entrar pelo coronário para tratar do corpo, do perispírito e do espírito, ok? Então, quando nós vemos a casa espírita, quando entramos na casa espírita, quem nos estará nos recebendo? Não falando dos nossos trabalhadores encarnados que aqui estão, mas a equipe espiritual da casa, ela nos recebe a cada um de nós. Então, a equipe espiritual da casa, no momento que cada um de nós entra aqui, a equipe espiritual, ela nos acompanha. Normalmente nós vemos
Começamos com a explanação doutrinária, né? E muitos de nós chamamos de palestra. Então, no momento que nós estamos assistindo, enquanto ouvimos a explanação, os espíritos benfeitores estão nos analisando, estão nos avaliando para ver quais são os problemas que nós temos naquele momento. Doenças no nosso corpo, doenças no nosso perispírito e espírito. Então, o que necessitamos? Então, aí vejam só o trabalho maravilhoso da espiritualidade, que ao adentrarmos a casa, nós já estamos sendo atendidos pela espiritualidade amorosa, porque ela já está nos avaliando, nos observando, vendo quais são as nossas necessidades. Mas quando chegamos à casa, nós viemos acompanhados, sempre estamos acompanhados, né? De bons espíritos, e também quando estamos com doença, com angústia, com tristeza, vemos com os nossos obsessores. Alguns desses obsessores ficam fora da casa, não entram aqui. Por quê? Pela proteção espiritual da casa. Mas alguns outros vêm junto conosco. Por que é permitido que alguns obsessores entram junto conosco na casa espírita? Porque eles são passíveis de mudança, eles também vão vir para aprender e para se melhorarem. Mas quem são esses obsessores que nos acompanham dentro da casa? Nós temos afinidades com alguns obsessores, afinidades de ordem física. Por exemplo, como eu vou me afinar com algum obsessor de ordem física? Através dos vícios, a bebida, o fumo, o sexo, as drogas. Ou afinidades morais, o ódio, a inveja, a raiva. Isso vai me fazer me identificar com esses obsessores e esses nos acompanham. Então é permitida a entrada desses obsessores, por quê? Porque eles podem se melhorarem, eles podem mudar, né? Então, no momento que entramos, somos tratados e nós vamos receber o passe. No momento que nós, a nossa casa, estamos tendo o passe coletivo, cada um de nós terá junto de si um espírito de luz, atendendo às necessidades que eles comprovaram anteriormente que nós necessitamos. Então, no momento desse passe coletivo, aonde somente a espiritualidade de luz atua, não há interferência nenhuma de encarnado, ali nesse momento é um momento precioso que nós devemos aproveitar com toda a nossa amorosidade, com todo o nosso agradecimento no nosso coração, porque nesse momento sim, nós estaremos sendo tratados daquilo que nós mais necessitamos. Mas que tipos de passe existem? Nós podemos dizer que tem 3 tipos de passe. Já falei desse passe espiritual, aonde os benfeitores atuam, né? Os benfeitores espirituais atuam. Tem o passe magnético, que é o passe o magnetizador, o passista que está doando de sua energia, né? Doa do seu fluido vital para aquele paciente que está necessitando. E temos ainda um terceiro, que é o passe misto. Então, o que é o passe misto? É a atuação do médium passista junto com os benfeitores espirituais que estarão atuando naquele momento ali. Quando nós fazíamos o nosso passe individual e temos o nosso passe de tratamento, né? Esse passe de tratamento é misto. O passe individual, quando é feito na salinha de passes, ele é misto, onde estará atuando o médium passista, que é o encarnado, e junto com os benfeitores espirituais que estarão ali colocando também as energias. Mas será que sempre
que passamos por um passe, que recebemos um passe, somos auxiliados? Sempre o passe vai atuar efetivamente em nós? Vai depender de cada um de nós. A espiritualidade faz a sua parte. Por exemplo, nós aqui estamos todos assistindo a explanação doutrinária, mas bem pode ocorrer que alguém de nós esteja preocupado que amanhã tem que fazer tal coisa, que tem que chegar em casa, que tem que telefonar, que tem que resolver um problema. Nesse momento eu me desligo, eu me desconecto. Eu não estou recebendo aquilo que eu devo receber. Então é muito importante esta atitude nossa no momento de recebermos esse passe, né? Então essa consciência nós devemos ter, de que dependerá de nós a efetividade do passe. Nós deveremos estar receptivos. E como eu vou ser receptivo? Em primeiro lugar, estar em oração. No momento que a colega dirigente vai falar no passe coletivo, nesse momento é o momento de eu me conectar com a espiritualidade, através da oração. Agradecer e também agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter saúde, de estar recebendo toda a energia necessária para curar o meu corpo, curar o meu espírito. Então é muito importante que tenhamos essa consciência, que a nossa mudança não é de fora para dentro. Eu posso vir aqui um ano inteiro fazer um passe. Se eu não me conectar com a espiritualidade, se eu não abrir meu coração, se eu não ser receptivo, não ser agradecido, não estar em oração, eu vou ser impermeável. Essa energia bate e volta. Então é muito importante que tenhamos esta consciência. A mudança é interior. A minha cura é interior. Então vamos ser receptivos, vamos receber, vamos agradecer, vamos orar por tudo aquilo que a espiritualidade amorosa e benfeitora põe à nossa disposição. Quando Jesus disse: "Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", Ele nos dá uma certeza, a certeza de que pela fé, pela confiança em Deus, nós seremos curados. Então, quais são os benefícios que o passe pode nos dar? Inúmeros benefícios. A amenização das nossas dores físicas, as dores morais, que são as mais difíceis, porque a nossa mudarmos numa atitude qualquer é fácil. Agora, mudar moralmente, esta é a mais difícil mudança que vai ocorrer em nós. É a nossa famosa reforma íntima. Então, isso tudo corre de dentro para fora. Muitas vezes nós queremos fazer a mudança no outro. Eu chego à minha casa, estou com algum desentendimento, eu quero que o outro mude, mas não. Quem tem que mudar somos nós mesmos. A mudança é interna. E estamos falando das mudanças, das dores, né? As dores físicas, as dores morais, as dores psíquicas. Então, este é um dos grandes benefícios do passe, que vai nos harmonizar a matéria e o espírito. Então, com essa harmonização, nós temos a retomada de um bem-estar, de um equilíbrio, de uma paz interior. E isso é muito importante. É um processo terapêutico e espiritual. Agora, nós temos que ter o bom senso também. Aonde vamos aplicar o passe? Em qualquer lugar? Não. Passe é aplicado dentro da casa espírita. Por quê? Acabamos de falar que há uma proteção espiritual dentro da casa. Então, por estas razões,
que o melhor lugar é dentro da casa espírita. Ah, mas uma pessoa necessitada que não pode vir até a casa, não, daí pode ocorrer dos médiuns passistas irem até esse local numa emergência e fazerem, mas nunca estarão só sempre estaremos em equipe. Porque o mundo espiritual, ele também tem as suas regras, né? E como devemos receber o passe? Para nós captarmos esses fluidos durante a recepção do passe, durante a imposição das mãos, é fundamental que o nosso pensamento, que a nossa vontade estejam unidos em direção à autocura. Então, eu estou tendo problemas de tristeza, de depressão, etc. A depressão nós sabemos que é uma doença que precisa ser tratada através da medicação da terra e através da medicação espiritual, que são os passes de água fluidificada. Então, sempre estaremos tratando do nosso corpo e do nosso espírito junto, e com o nosso pensamento e a nossa vontade, a nossa determinação em fé de que isso realmente vai ocorrer, eu vou acabando me autocurando, né? E sempre confiar naquilo que está acontecendo, sempre. Né? Se eu pensar assim, isso não vai acontecer nada, isso não é nada, não, realmente não vai acontecer, porque eu preciso abrir-me para receber essa energia de amor, de fé e de cura. Então, esse processo de cura é um processo real. E quando Jesus, porque determinado na fé, quando Jesus diz, a tua fé te salvou, ele não diz, eu te salvei, eu te curei. Mas Jesus sempre diz, a tua fé te salvou. Comprova mais uma vez o que eu falei anteriormente, que a nossa mudança é interior. Eu preciso acreditar, eu devo ter a fé que realmente tudo aquilo que eu estou recebendo vai mudar os meus problemas corporais e espirituais. Então, assim, o passe é um instrumento de alívio. Ele nos traz o descanso para a nossa alma, a nossa transformação interior. Falei anteriormente, a reforma íntima, né? E isso acontece como? Pelo entendimento e também pelo trabalho no bem. Porque acima de tudo, nós temos que mudar as nossas atitudes. Porque sempre, o que eu vou dizer não são palavras minhas, mas sempre dentro da casa tem toda aquela amorosidade, aquele respeito, sai ali fora e muda tudo. Não, nós devemos ser sempre o mesmo tipo de pessoa, amoroso, respeitoso, afetivo, caridoso. A caridade não é estender algo material, mas a caridade de poder enxergar no olho do nosso conhecido, do nosso amigo ou de um estranho, que ele está necessitando de uma palavra de afeto, de um amparo, de um ombro para falar um pouco de si. Esta é a caridade importante que nós devemos fazer. Agora, falando de água fluidificada. O que é a água fluidificada? É uma água normal. Na nossa casa, podemos ir lá no torneiro, botar a água num copo, numa jarra. Né? É esta água que é fluidificada na casa espírita. Mas qual é a diferença? Porque ela é fluidificada pelos espíritos benfeitores. Quando o dirigente, durante a explanação doutrinária, pede pela fluidificação da água, pelos espíritos que fluidifiquem a água, que atendam às orações da caixa de oração, os pedidos da caixa de oração, a espiritualidade está fazendo o seu trabalho. E nós devemos ter essa confiança
esta fé de que realmente isso tudo está acontecendo. Então a água fluidificada, ela é acrescida de fluidos curadores pelos espíritos de luz, pelos espíritos benfeitores. E esta fluidificação da água é colocada através dos espíritos medicamentos na água. Então muitos de vocês trazem a garrafinha de água para ser fluidificada. Não precisa abrir a garrafa, não precisa fazer nada, basta deixar ali. Agora, se essa garrafa que foi fluidificada, esta água, nós levamos para casa, se quisermos colocar na bombona de água lá da nossa casa, pode pôr. Toda aquela bombona estará fluidificada, porque é imprimido, é impresso nesta água esses medicamentos e todos poderão tomar. Agora, se cada um quer levar somente para si, então identifica a sua garrafa, né? E se tem 2, 3 pessoas necessitando de medicamentos diferentes, que vêm com 3 garrafas diferentes, coloca ali, cada uma terá a sua, e cada uma poderá, durante toda a semana, tomar aquela água fluidificada. Basta que esta água seja acrescida numa quantidade maior, ou se está ficando um pouco de água na garrafa, completa com a água da torneira, com a água que você mineral, com a água que quiserem, né? Completa a água, faça uma oração e aquela água ali estará fluidificada. Nós poderemos estar tomando essa água durante toda a semana até retornar aqui mais uma vez. Então eu já disse para vocês que quem faz essa fluidificação são os espíritos de luz. Mas quando o encarnado faz a fluidificação, como ele vai fazer a fluidificação? Vai impor as mãos, fazer uma prece, pedir que os espíritos de luz coloquem naquela água todas as energias necessárias, todos os medicamentos necessários para curar o espírito e o corpo daquela pessoa que vai utilizar. Faça um Pai Nosso. Na nossa casa, já foi falado na nossa casa sobre o Evangelho no Lar. E durante o Evangelho no Lar, nós podemos ter a jarra de água para ela ser fluidificada. E durante o Evangelho, nos nossos lares, aquela água é solicitada aos espíritos que fluidifiquem aquela água. E assim podemos fazer, não precisamos vir até a casa espírita para que isso ocorra. Façamos o Evangelho em casa. Colocamos uma jarra de água, não precisa nada, não precisa gestos, não precisa nada demais. Basta solicitar a espiritualidade amorosa que aconteça e isso vai ocorrer, né? Então, a água, por ela ser um elemento muito neutro, ela aceita todo tipo de medicação. Então, ela imprime na água aqueles átomos necessários. E o que acontece? Então, no momento dessa fluidificação, ela feita os fluidos absorverão essa força eletromagnética espiritual e vai fazer as curas necessárias que precisamos, né? Então, concluindo sobre a água fluidificada, ela é magnetizada principalmente pelos espíritos. Isso não quer dizer que nós encarnados não possamos fazer, podemos fazer. Já disse para vocês na hora do Evangelho, façam. E para cada paciente é um tipo de fluido medicamentoso. Então, se na nossa casa, um tem problemas estomacal, outro tem problema de dor de cabeça, outro tem de depressão, faz a fluidificação, cada um com a sua garrafa, isso ocorre. Então, traz a casa espírita que isso vai acontecer. Então, resumindo, nós temos 2 grandes auxílios que a casa espírita nos disponibiliza. O passe, que para ter efeito nós devemos fazer a nossa parte, devemos nos conectar, devemos estar em oração, devemos estar
agradecidos daquilo que está acontecendo naquele momento. E com fé, confiar sempre. E a água fluidificada, aquele medicamento que o passe me dá, ele vai permanecer conosco através da água com os medicamentos da espiritualidade. E como eu disse anteriormente, a fé remove montanhas, né? A fé nos vai curar. Fiquem em paz e obrigada. Agradecemos a Marisete, muito obrigada, Deus te ilumine, Mari. Que assim seja. Então, queridos irmãos, no começo pedimos por nós. Nesse momento, então, elevando o nosso pensamento a Deus, Jesus em nossos corações, com a luz da espiritualidade amiga, com essa luz que irradia das nossas orações, nós vamos pedir pelos nossos familiares que ficaram em nossas casas, saúde e proteção a eles, que essa luz também vá até os hospitais, levando saúde, conforto, consolo para aquelas pessoas que lá estão lutando pela saúde. Que também vá até os presídios, levando a resignação, o arrependimento e o perdão. Que essa luz que irradia aqui do nosso Centro Kardec ilumine as nossas crianças, o nosso bairro, os animaizinhos que estão aí pela rua, as pessoas que não têm lar. E assim, agradecidos que somos, vamos ficar agora nesse momento o melhor possível em nossas cadeiras para receber o nosso passe coletivo. Que a espiritualidade amiga coloque em nossas aguinhas fluidos salutares para a matéria e o espírito das pessoas que ali as trouxeram. Coloque também fluidos salutares na caixinha de orações, que cada nome que ali está, encarnado ou desencarnado, receba dentro do seu merecimento o que foi ali pedido para eles. E para cada um de nós, que sejam derramadas muitas bênçãos de paz, de amor, de serenidade. Que Jesus, em sua infinita bondade, retire de cada coração qualquer mágoa, rancor, que possamos passar uma semana feliz, que possamos sair daqui mais caridosos, menos egoístas, que saibamos perdoar e amar. E assim pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vamos em paz e que tenhamos uma ótima semana.